Olá! Hoje eu estou recebendo vocês aqui no pomar aqui da minha mãe. Fica 5 quilômetros da casa onde eu moro e aqui eu vivi desde criança. Venho aqui todos os dias. Para quê? Para explicar direitinho para vocês como que vocês vão manter aí a alta produção, bastante frutas para você e toda a família. Ana, essa manutenção que você vai explicar para a gente hoje é para quais frutas? Todas. Laranja, limão, mexerica, lixia. Por falar em lixia, olha, o nosso pé tá cheinho de fruta. Vai chegando a época de final de ano, do Natal. É a fruta do Natal, tá toda cheia de fruta. Jabuticaba, tudo quanto é fruta, vocês vão usar essa manutenção. Vou falar da manutenção em geral e vou fazer na prática para vocês o quê? A adubação de cobertura. Nossa, Ana, eu queria ver a questão do plantio. Do plantio eu já fiz. Já fiz plantio no chão, um vídeo. Já fiz vídeo de plantio de jabuticabeira, de vaso. Já fiz plantio de frutas em geral em vaso. Vou deixar playlist de frutíferas aqui no meu YouTube, tanto no card como na descrição abaixo. Hoje a gente vai falar de manutenção. As outras coisas tá lá, né, na playlist de frutíferas que eu já fiz o vídeo, tem até pouco tempo. Vocês devem ter frutas em casa, frutas orgânicas, alimento bom, saudável. Então eu incentivo muito vocês a plantar. Hoje eu vou dar a manutenção no chão, mas quem não tem aí um pedacinho de chão para plantar, pode plantar em vaso, que está nesse vídeo que eu deixei para vocês. Então plante. Quem planta, com certeza vai colher. Qual fruta que você deve ter no pomar sempre que vocês mais utilizam em casa? Então, não vão plantar frutas que vocês quase não comem, porque aí a gente nem fica animado a ter um pomar. Então, tanta fruta, principalmente as de clima tropical. Então, aqui a gente tem laranja, limão, mexerica, amora. Nós temos pitanga, lixia, uva mesmo que produz muito bem, a gente tem aqui, tem até o vídeo nessa playlist que eu deixei de poda de uva. Então a gente tem muita frutífera. Frutas de clima temperado, de clima frio, como por exemplo pera, maçã, nós temos aqui. A maçã, olha para vocês verem, está até produzindo, mas produz pouco. Então só se você tiver um espaço muito grande que você deve plantar essas frutas diferentes, essas frutas que a gente quase não utiliza, ou de clima frio, porque vai produzir pouco, tá? Então, para a manutenção do pomar, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, não esqueçam disso jamais, contem para todo mundo. Toda frutífera precisa de sol, no mínimo 6 horas por dia. É muito sol. Então escolham, olha que vocês verem o pomar, ele está todo no sol. E isso não é só você colocar fruta lá, plantar, tá no sol. Não, você tem que ver o espaçamento de cada frutífera. Então, geralmente, pés de laranja, a gente dá aí uns 4 metros, 3, 4 metros de espaço. Então, você tem que pensar como que a fruta vai ficar lá na frente. Então, a gente tem aqui a alameda de abacate, nós temos a alameda de abil, nós temos aqui, nessa estrada aqui, perto da casa da minha mãe, uma alameda, tem mais ou menos 300 pés de manga. Essas frutas, abacate, tem que ficar distante do pomar, porque vão crescer. E se sombrear as frutas, elas não vão produzir tanto e enche de praga, de doença, espalha o pomar inteiro. Então, primeira coisa, como eu quero plantar uma acerola, qual a altura que ela fica? Então, vocês podem estar me perguntando aqui no YouTube, lá no Instagram, eu informo para vocês. Se vocês colocarem no Google, abacate, porte, altura que fica, tamanho, então vocês vão ver lá a altura, o tamanho que fica. E não vai ter problema com dar sombra no futuro. Porque tem gente que planta aí tudo quanto é fruta de 2 em 2 metros, depois o negócio fecha tudo, não tem produção. Não é mesmo? Então, eu acho que o fator mais importante primeiro é a luz. Segundo é a rega. Olha para vocês verem esse caninho aqui passando aqui. Aqui, né, as chuvas não são abundantes, nós temos muito período de seca, então nós temos aqui a irrigação. Vocês podem fazer irrigação manual. Aí vocês podem regar, por exemplo, 2, 3 vezes por semana, se vocês colocarem cobertura morta, que eu vou ensinar aqui na prática como coloca. Então, capim seco em volta, ou corte de grama. Eu vou colocar aqui silagem, porque a gente planta milho. Silagem é algo que a gente dá pro gado, é uma matéria
mais seca, então a gente vai fazer com ela. Serragem grossa de madeireira, vocês podem estar utilizando. Quando vocês destampam, tá úmido, então a cobertura morta ajuda muito na rega manual. Até mesmo a gente que tem irrigação aqui, a gente coloca, para economizar na irrigação, a cobertura morta. Então a rega é essencial para que as plantas deem muito fruto, então fica de olho aí na rega. Irrigação como essa que tem aqui, ou automática, vocês têm que ir nas lojas especializadas para saber a respeito, tá? A terceiro ponto é a adubação, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Nós vamos finalizar com essa prática. E nós temos que mais controle de praga e doença. Onde tem laranja, a gente tem o problema de praga, onde tem de alguma doença. E onde tem, por exemplo, coco da Bahia, às vezes aparece o problema de broca, de lagarto. Então, toda planta, onde vocês têm grama, então vai aparecer cupim. Então, toda planta que é um ser vivo, a gente vai ter que ter o controle de praga e doença. Eu sugiro a vocês que vá à casa de agropecuário, à casa de fazendeiro, aí da cidade de vocês, procurem ali o técnico, leva foto do que está acontecendo, uma foto da folha, do pé, fala como que está sendo o seu cultivo, ou me manda também lá no meu direct no Instagram, vou poder ajudar. Então lá os técnicos agropecuários, eles ajudam muito ao controle de praga e doença, porque isso é sempre. Por exemplo, a formiga está comendo meu pomar, você vai lá, combate direitinho, acabou o problema? Não, isso é o resto da vida. Se aparecer de novo a formiga, a gente combate de novo, porque a gente está lidando com plantas que são seres vivos. Uma outra coisa muito interessante, eu fui visitar um pomar em São Paulo, ele plantou grama amendoim ao redor do pomar, fica muito bonito e o amendoim leva nitrogênio para o solo. Então grama amendoim no pomar era uma dica que eu queria dar para vocês, fica também muito bonito. O pomar, como são plantas perenes que duram anos, ao redor, ao meio dele, vocês podem fazer outro cultivo. Tem gente que planta, por exemplo, a gente aqui planta mandioca. Então vocês podem, meu cunhado planta abacaxi. Olha que lindo os abacaxis aí do meu cunhado, ele planta. Você pode ter uma horta. Então essas plantas de ciclo curto, feijão, vocês podem estar plantando aí no pomar. Outra manutenção, o que mais que a gente pode estar falando de manutenção? No pomar nunca deixa, vocês não podem deixar frutos no chão, então sempre ter limpeza, frutos podres e tudo, você tem que juntar aquilo e jogar longe, então sempre manter, não vai cascar uma laranja e deixar debaixo do pé, então sempre ter essa limpeza. Além dessa limpeza no chão, uma limpeza do pé. Então isso entra a questão de poda. Então a poda de galhos secos e tudo. Agora eu fiz um vídeo, foi até para Bosch, sobre poda de pomar. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição abaixo para vocês verem quem está interessado em poda para ver. Agora nós vamos para a prática. Como que vocês vão fazer a adubação? A adubação a gente faz de 3 vezes, uma vez no ano aqui na fazenda. Como que é? Por falar nisso, eu não sei se você sabe, nós somos produtores de frutíferas desde a época do meu pai. Então, há 60 anos nós temos aqui a produção de frutífera. A gente produz mudas de frutas. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o que a gente faz aí há muitos anos e dá muito certo. Então, vamos lá para a adubação. Ei, Ronaldo, tudo bom? Toda adubação, como que a gente vai fazer? Você vai seguir, vamos fazer nesse pé aqui, Ronaldo. Nós vamos seguir a projeção da copa. Porque as raízes novas, elas estão aqui, ó, na projeção da copa, não está lá perto do tronco. Nunca que a gente coloca nada perto do tronco, enche de fungo, fica muito tampado. Sempre aqui, ó, na projeção da copa. Então, primeira coisa, escarificar. Ronaldo vai escarificar aqui para vocês verem, ó, seguindo a projeção da copa. Vai escarificar tudo. Ó, nós escarificamos aqui ao redor da planta. Qualquer fruta vocês fazem dessa maneira, inclusive uva, kiwi, as trepadeiras, tudo da mesma maneira. Então escarificamos, vocês veem que ficou 3 palmos do tronco. Olha, ficou 3 palmos. Se a planta é maior, vai ficar mais ainda para fora. Se a planta é menor, vai ficar mais próximo do tronco. Mas nunca nada 25 centímetros do tronco, tá? Da planta. Então nós fizemos isso, agora nós vamos colocar esterco de gado curtido. Nós vamos colocar 2 sacos, ele vai colocar aqui.
E também nós colocamos o 4,14,8. Pés menores em torno de 400, 600 gramas. Um pé desse aqui em torno de 800 gramas. E pé muito adulto, 1 quilo. Como que a gente vai fazer isso aqui? Vocês vão fazer, começando no mês de setembro, vocês vão fazer 3 vezes de 40 em 40 dias. Então, setembro, depois outubro, depois dezembro. Então, antes aí, nas chuvas entrando, que a gente faz. Então, a adubação é essa. 3 vezes, 40 e 40 dias, a partir aí do final de setembro. Então, nós vamos colocar o adubo NPK 4,14,8 para incentivar aí a produção, os frutos. E 2 sacos de esterco de gato. Pronto. Agora ele vai escarificar de novo para que essa adubação chegue mais rápido na raiz da planta. Então ele vai escarificar novamente, incorporar o solo. Na verdade é uma incorporação. Incorpora com o solo. Sempre jogando para dentro, nunca para fora. E quando o terreno aqui é plano, quando foi meia lua, quando for inclinado, nós vamos fazer só a parte de cima, só em meia lua. Então, a adubação com terreno inclinado, a gente só faz na parte de cima, a adubação vai para o pé. Não, porque se fizer na parte de baixo, vai para o corredor. Então, inclinado só em meia lua, as mesmas quantidades. E outra coisa, nós temos que também, para a manutenção do pomar, fazer a desbrota. Tudo que está ali abaixo do enxerto, nós vamos desbrotar. E quanto mais novo, melhor. Então, olha aqui, abaixo do enxerto nós vamos fazer a desbrota e quando a gente faz novo, sai com a mão. Aqui, ó, tá vendo? Ó, sai com a mão. Se deixar os brotos, esses brotos ladrões muito grandes, depois só com a tesoura de poda. Então, nós sempre fazer essa desbrota. Uma outra coisa no pomar, antes de acabar aqui, é o seguinte, replantio. Então, uma planta que está muito doente, uma planta muito velha, uma planta que morreu, nós vamos fazer o quê? O replantio. E é bom também você ter um mapa do pomar, né? Onde está cada coisa, que as plaquinhas saem. Então, é bom sempre ter um mapa aí numa agenda definitiva do pomar. Agora que ele fez isso aqui, nós vamos colocar a cobertura morta. Nos casos, nós vamos colocar silagem de milho. Essa cobertura morta, vocês podem estar colocando ela o ano todo. Essa cobertura morta nós não vamos incorporar no solo. Ela vai ficar só mesmo na parte de cima. Agora nós vamos regar, uma boa rega após a adubação. E não esqueçam do calcário. O calcário a gente coloca uma vez por ano. Então isso aí depende da região onde que vocês moram. Na casa de agropecuária eles vão saber quanto de calcário por metro quadrado. O calcário a gente não coloca na cova, não reage bem com o esterco. Então a gente coloca no pomar como um todo. Então agora nós vamos regar. Aí a gente rega aqui no sentido de indo para dentro, ao redor todo. Isso, então a planta agora está adubada, bem nutrida. Eu vou mostrar para vocês agora o outro pomar, que é um pomar mais novo. E vou ficar muito feliz se você se inscrever aqui no canal. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho. Porque aí sim que eu colocar esses vídeos legais, você vem correndo assistir. Então, se inscreva no canal. Gratidão, Ronaldo. Valeu, viu? Daqui a pouco tá cheio de fruta aí a nossa laranjeira. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.